tópico. Quando a palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, biblicamente falando, fique atento esse instantinho, biblicamente falando, aprovado em quê? Segundo a Bíblia, primeiramente, no manejo da palavra. No manejo da palavra. Eu e você temos de Deus esta graça? Como é que está o nosso manejo da palavra de Deus? Tanto ela como o livro do Senhor, como eu tenho aqui em minha mão, como a palavra de Deus, como está no versículo 16 e 17. A referência você lê em casa. Eu tive o cuidado de colocar muita Bíblia nessa plenária. Não podia ser diferente, pois a tarefa que a casa me atribuiu foi desdobrar esses versículos. Então eu tive o cuidado de colocar muita Bíblia. E também, como se trata de um congresso, de um evento ligado ao ensino, eu tive o trabalho e o cuidado, com a ajuda da minha esposa que está aqui, de examinar cada referência à luz do original. À luz do original, como eu já disse aos irmãos, qualquer idioma humano, português e seja o que for, não tem condição de reproduzir literalmente com todo o poder a força do original, mas graças a Deus pelas traduções, pois nós falamos, por exemplo, a língua portuguesa. Em segundo lugar, aprovado em que sentido? À luz da Bíblia. Aprovado no trabalho que você faz para Deus. Você é cantor? Você é músico? Você é compositor? Você lida com tesouraria? Enfim, a obra de Deus é muito variada. Você tem de Deus a aprovação no trabalho? Eu coloquei Bíblia para quem quiser ver depois. Está lá, depois você examina. Aprovado por Deus no trabalho que eu faço para Ele. Nossa querida irmã, lá do Rio Grande do Norte, falou sobre o trabalho que elas estão desenvolvendo na parte de prédio, bancada, escola e tudo. Ótimo, esse assunto aqui está enquadrado. Rapidamente, em terceiro lugar, quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, segundo a Bíblia, aprovado em fidelidade. Agora, não vai me dizer que é fácil. Eu tomo a liberdade de dizer que eu não acredito. Eu não acredito que ser fiel seja fácil. Inclusive nos dias de hoje, com as dificuldades espirituais que a igreja enfrenta, ser fiel custa caro. Mas que Deus nos dê graça para sermos fiéis. Fiéis à doutrina, fiéis à palavra de Deus, fiéis primeiramente a Deus, fiéis à chamada, fiéis aos nossos dirigentes, enfim, fiéis, aprovados em fidelidade. A igreja aqui se recorda de um homem de Deus chamado Abiatar, sumo sacerdote, minha gente, sumo sacerdote, era a maior expressão no Antigo Testamento de um homem de Deus. Não foi fiel até o fim. Veja que horror. Então a Bíblia cita exemplo. Em quarto lugar, quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, aprovado em caráter. Mas espere que eu vou concluir. Caráter íntegro. Já pensou? Um homem e uma mulher que ensina na igreja sem caráter, Deus nos guarde. Você lembra da palavra caráter, no latim, o que significa? Terrível. Terrível. Então que Deus nos conceda graça. Caráter está ligado ao testemunho. Aprovado em caráter. Em quinto lugar, quando a palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, a Bíblia diz aprovado, irmão Gilberto, em que sentido? Humanamente falando, não é difícil, mas biblicamente, inclusive coloquei referências. Em quinto lugar, aprovado em obediência completa. Obediência completa. Alguém lembra do caso de Saul? O rei Saul, que obedeceu, mas de maneira incompleta, até o dia que Deus não tolerou mais. Que Deus nos conceda graça, maturidade, sabedoria, recursos espirituais, para nós termos uma vida de obediência a Deus, obediência completa. Em sexto lugar, aprovado na confiança depositada. Eu estou correndo devido ao horário.
7, aprovado em exemplo. Exemplo também custa caro. Custa caro. Num mundo como o que nós vivemos hoje, que cada vez mais afunda no pecado, na iniquidade, na rebeldia, você sabe que a Bíblia avisa sobre isso. Para ser exemplo. Irmão Gilberto, mas isso aí não parece mais uma utopia? Não, meu irmão, Deus dá graça. O Espírito Santo capacita.